Amém. Ontem, na comunhão, nós tomamos como versículos iniciais Mateus 24, versículos 12 a 14. Essas palavras de Mateus 24 são palavras que nós precisamos dar muita atenção, porque são palavras que se referem ao final dos tempos. Os discípulos, em particular, foram ao Senhor e perguntaram quando essas coisas sucederiam e quais seriam os sinais da sua vinda. Nós mencionamos que dentre os sinais que o Senhor mostrou, há sinais fora do povo de Deus e há sinais dentro do povo de Deus. Como nós somos o povo de Deus, nós temos que prestar muito atenção nos sinais que ocorrem no nosso meio. Por quê? Porque isso se refere à nossa pessoa. Muitos cristãos hoje prestam atenção somente aos sinais de fora, às catástrofes, aos terremotos, e não percebem a sua real condição. Nós sabemos que o final dos tempos seriam realmente tempos difíceis, de acordo com a palavra de Deus, mas sabemos que a palavra de Deus nos dá o caminho da salvação para esses tempos finais. Por isso nós precisamos dar atenção. O Senhor não apresenta somente o problema, o Senhor nos dá a solução. Então precisamos apreciar o que o Senhor nos diz. E aqui em Mateus 24, versículos 12 a 14, ele nos mostra algo referente ao seu povo. Primeiro, versículo 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Essa porção de Mateus 24, 12 mostra essa condição no meio do povo de Deus. E nós sabemos que se refere ao povo de Deus porque a palavra amor aqui no grego é ágape. Se refere ao amor de Deus em nós. Então, o Senhor diz que a iniquidade no mundo se multiplicaria. E ontem nós vimos a ação do mistério da iniquidade, vimos a ação do espírito do anticristo e vimos a ação dos falsos cristos. E essa influência no meio do povo de Deus. Os sintomas da ação dessas forças operantes no meio do povo de Deus, fazendo com que o povo de Deus realmente deixe de cumprir a missão que Deus lhe deu. Mas, graças a Deus, porque não temos somente Mateus 24, 12, nós temos Mateus 24, 14, e diz: será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Por um lado, a palavra do Senhor nos mostra que o amor do seu povo se esfriaria, que a maior parte do povo de Deus se esfriaria na questão do amor para com ele. Mas graças a Deus que é uma parte do povo de Deus que irá amar o Senhor. E esse povo tem uma característica: vive debaixo da realidade do Evangelho do Reino. Isto é, não são somente pessoas que ganharam o Evangelho da graça, que ganharam da salvação. Eles não conhecem o Senhor simplesmente como Salvador. O fato de eles pregarem o Evangelho do Reino nos mostra que eles conhecem Cristo como Senhor. Então, isso se completa. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecer a Cristo somente como Salvador não é suficiente para nos levar à maturidade. Nós precisamos conhecer Cristo como Senhor. Então, aqui há um grupo de pessoas
com encargo de levar o evangelho do reino para testemunho a todas as nações. Louvado seja o Senhor por isso. Mas eu quero mencionar aqui Mateus 24:12. 2 pontos. Primeiro, amor. Segundo, a temperatura do povo de Deus. Foi o Senhor que levantou esse problema. Não fomos nós, foi o Senhor que levantou. A questão do amor e a questão da temperatura. E esses 2 pontos são de grande importância. Tanto que nas cartas às igrejas em Apocalipse, nós podemos ver esses 2 pontos. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, na carta à primeira igreja, que é a igreja em Éfeso, o Senhor diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aqui nós vemos o Senhor tocando na questão do amor. Mas, que mais nós temos? Nós temos daí, na última carta, Apocalipse capítulo 3, versículo 15. A última carta é a carta à igreja em Laodiceia. Diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Aqui nós vemos a menção da temperatura. Então preste atenção. Nas cartas às igrejas de Apocalipse, o Senhor começa mencionando sobre a condição do amor e termina mencionando com a questão da temperatura. Foi exatamente esses 2 pontos que foram mencionados pelo Senhor em Mateus 24:12. Amados irmãos, o Senhor dá muita atenção a esses 2 pontos em nossa vida. Como está a questão do nosso amor para com o Senhor? Como está a nossa temperatura espiritual? O Senhor dá atenção. Eu não posso simplesmente ficar satisfeito com o que eu sinto. Eu preciso perguntar ao Senhor o que Ele sente a meu respeito. Aí Ele vai tocar nesses 2 pontos. Primeiro, como está o amor. Segundo, como está a temperatura. O Senhor vai tocar nesses 2 pontos. Tá certo? Então, vendo essa questão, precisamos então ver Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15, diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aqui, o Senhor toca na questão do tempo. O que nós fazemos com o nosso tempo? Precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Louvado seja o Senhor. Aqui o Senhor nos mostra um segredo. O segredo é nós nos enchermos do Espírito. Se nós nos enchemos do Espírito, a questão do amor está resolvida e a questão da temperatura também está resolvida. Tá certo? A importância de nós nos enchermos do Espírito. E essa questão de encher-se do Espírito é muito importante. Por quê?
porque isso influencia diretamente no nosso viver diário. Tanto que em Efésios 5, logo depois de falar sobre encher-se do Espírito, ele menciona a questão de marido e mulher, pais e filhos, e servos e senhores. A questão de nós nos enchermos do Espírito é algo que influencia diretamente na nossa maneira de viver, influencia diretamente a nossa situação dentro de casa e a nossa situação no trabalho. Tá certo? Então, preste atenção. O homem tem problema em casa e tem problema fora de casa, não é? Tem problema em casa e tem problema no trabalho. Qual a maneira de nós vencermos isso? Nos enchemos do Espírito. Se nós não nos enchemos do Espírito, nós vamos ter briga dentro de casa. Briga dentro de casa tem dois aspectos: marido e mulher, pais e filhos, né? São as duas espécies de brigas dentro de casa: marido e mulher, pais e filhos. E no trabalho, servos e senhores, empregado e patrão. E a questão dessas brigas é um problema bastante sério. Sabe, amados irmãos, o problema dessas brigas é a razão das nossas derrotas. Logo depois da palavra do Senhor aqui em Efésios 5 e 6 mencionarem a questão do relacionamento marido e mulher, pais e filhos, servos e senhores, ele toca na armadura de Deus. E o versículo 12, vamos ver, melhor, vou ler a partir do 10 até o 12. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Preste atenção, aqui é ciladas do diabo, as armadilhas do diabo. E o que é muito importante aqui, contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades. Isso mostra o quê? Isso mostra que essas brigas dentro de casa e fora de casa são resultado das armadilhas do inimigo. Por quê? Porque enquanto você lutar contra carne e sangue, você não conseguirá vencer o inimigo. Todos nós desejamos a vitória contra o inimigo, não é verdade? E muitos irmãos, muitas comunhões nós temos, apresentam: eu não consigo vencer. Por que não consegue vencer? Você não consegue vencer porque o dia todo você está lutando contra carne e sangue. Enquanto você lutar contra carne e sangue, você não irá vencer contra os principados e potestades. Você quer vencer contra principado e potestade? Para de lutar contra carne e sangue. Os irmãos entendem? Essas brigas dentro de casa, brigas no meio de irmãos, é a maior cilada que o inimigo põe diante de nós. Eu gasto meu tempo brigando com você. Depois eu quero ser vitorioso, vencedor. Esse é o nosso caminho? Não. Nos tempos finais, nós vimos ontem como essas forças operantes do mal operam
Como essas forças trabalham? Nossa luta não é contra o sangue e a carne. Por que muitas vezes na igreja não há uma vida vitoriosa? Porque tem briga dentro da igreja. Muitas vezes essa briga não é visível. Está ali por trás. Insatisfações, discórdias, cilada do diabo. Cilada do diabo. Nós precisamos tomar uma decisão diante do Senhor. Não quero mais lutar contra carne e sangue. Tá certo? Senhor, salva-me de lutar contra carne e sangue. Salva-me de lutar contra as da minha própria casa. Salva-me de lutar contra irmãos. Salva-me de lutar contra as pessoas no trabalho. Meu negócio é lutar contra principados e potestades. Eu me encho do Espírito. Isso é tocar na realidade. Se você toca na sombra, você briga. Você toca na realidade, você ganha vida. Aí é diferente. As coisas são diferentes. E aí nós temos um caminho para a vitória. Romanos capítulo 12 mostra o desejo de Deus para a nossa pessoa. Nesse tempo, que são os tempos finais, o que o Senhor quer de nós? O Senhor quer ganhar todo o nosso ser. No passado já compartilhamos sobre isso, isso é de grande importância. Romanos capítulo 12, versículos 1, 2 e 11. 12, 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 11, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Aqui nós temos as três partes do homem: corpo, alma e espírito. Que o Senhor quer? Um corpo consagrado. Um corpo disponível para Deus. Segundo, no versículo 2, fala da transformação pela renovação da nossa mente. Isto é, uma alma transformada. E no versículo 11, nós temos o espírito fervoroso, quente. Tá certo? Um corpo consagrado, uma alma transformada e um espírito fervoroso. Isso é o que Deus quer de nós. E isso nós só conseguiremos se nos enchemos do Espírito. Se nós vivemos no Espírito. Se nós exercitarmos o nosso Espírito. E ainda mais, tocamos o assunto da importância de conhecer o Senhor. Isso é algo muito importante. Tocar a realidade, não tocar a sombra. Mateus 16, a partir do versículo 13, nos mostra o Senhor levando os seus discípulos para Cesaré de Filipe,
E ele faz uma pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Daí responderam: um diz João Batista, outro Elias, outro Jeremias, alguns dos profetas. Daí o Senhor no versículo 15 diz: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então vem aquele ponto que nós falamos ontem: quem é o Senhor? Você conhece o Senhor? Então, quando o Senhor faz a pergunta: quem eu sou? O que isso quer dizer? O Senhor está fazendo a pergunta: você me conhece? Você me conhece? Então, dentre aquelas perguntas, dentre as duas perguntas, uma pergunta o Senhor diz assim: quem diz o povo ser filho do homem? Significa, quando o Senhor faz a pergunta: quem eu sou? Nós podemos responder de duas maneiras. A primeira maneira é: o pessoal aí anda dizendo que você é isso, 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 isso. Isso quer dizer o quê? Você fala o que os outros falam. Você não conhece. Você fala o que você ouviu dos outros. Isso deixa o Senhor satisfeito? Não. O Senhor quer dizer assim: não, eu quero que vocês digam para mim quem eu sou. Aí Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Daí o Senhor Jesus no versículo 17 diz: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Olha aqui, o Senhor diz: você é bem-aventurado. Por quê? Porque meu Pai revelou para você quem eu sou. Isso muda a vida de uma pessoa. Quem é o Senhor para você? Né? Quem é o Senhor para você? Isso muda a nossa pessoa. Se a nossa resposta é: uns dizem isso, outros dizem aquilo, isso não vai adiantar. Mas precisamos da revelação do Pai. Daí o Pai revela quem Cristo é. E preste atenção: quando nós conhecemos quem Deus é, nós vamos também conhecer quem nós somos. Por quê? Porque imediatamente o Senhor falou para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, você é uma pedra para edificação. Ontem nós falamos sobre tocar a sombra, tocar a realidade. Tocar a sombra não muda ninguém. Tocar a realidade, tocar o corpo muda. Quem eu sou? Na hora que eu conheço Cristo, daí Cristo vai falar para mim: você é um membro do meu corpo. Você é meu. Você é meu filho. Então, eu também vou saber quem eu sou. E é importante eu saber quem eu sou. Ontem também tocamos o assunto de por que você ora? Por que você canta? Por que você vem para a reunião? Quando falamos da questão da tradição, não foi? Facilmente nós caímos na tradição dos homens. E quando nós caímos na tradição, nós perdemos a nossa identidade. Precisamos conhecer o Senhor e também precisamos saber quem nós somos. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um membro do corpo de Cristo. Por que você ora? Você sabe por que você ora. Você sabe por que você lê a Bíblia. Porque se eu ler a Bíblia, mandaram eu ler. Então eu estou lendo porque eu sou obediente. Vai resolver em parte. É bom ser obediente, mas não é suficiente. Eu leio porque eu quero conhecer Deus.
Eu quero conhecer a vontade de Deus. Porque eu quero me alimentar da palavra de Deus. Ninguém precisa me obrigar. Eu quero, porque eu vi, eu toquei, eu conheço, eu sei o que é isso. Por que você vem para a reunião? Porque eu sou membro do corpo de Cristo. Ninguém precisa me obrigar a estar na reunião. Estou aqui porque eu sei que Cristo está aqui. Cremos ou não a palavra de que o Senhor disse, onde estiverem 2, 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Eu vou para a reunião porque Cristo está ali. Não sei se os irmãos se lembram, uma vez compartilhei com os irmãos sobre... Agora me fugiu o nome. Fugiu o nome dele. Ele é um irmão, era um servo de Deus, ele estava preparando o sermão que ia pregar. Daí ele caiu no sono, dormiu. Daí ele sonhou que enquanto estava pregando, uma pessoa entrou e sentou. E aquela pessoa o incomodou tremendamente. E ele disse assim, aquela pessoa é o Senhor. Aquela pessoa ficou a reunião inteira. Ele disse assim, logo depois da reunião, eu vou conversar com ele. Logo depois da reunião, procurou, ele não encontrou. Daí ele fez a seguinte pergunta. O Senhor entrou, ficou sentado na reunião. O que será que ele achou da reunião? Ele gostou do que eu falei? Ele gostou do nosso louvor? Ao olhar para mim, o que ele sentiu a meu respeito? Aquilo mudou ele. Aquilo mudou. Ele disse assim, de hoje em diante, nós temos que mudar a nossa maneira de reunir. Eu vou mudar o que eu vou falar. Porque o Senhor vem para todas as reuniões. Mas quantos se dão conta disso? Quantos se dão conta disso? Não é? E o Senhor, Ele, nessa porção de Mateus 16, Ele disse para Pedro que Pedro era bem-aventurado porque recebeu uma revelação do Pai sobre quem ele era. E ele também falou para Pedro, você é uma rocha, você é uma pedrinha para edificação. E isso impressionou profundamente Pedro, porque 1 Pedro mostra, ele diz que nós somos pedras vivas, não é? Então isso impressionou profundamente. Mas daí entra um outro ponto que é importante. Depois de Cristo ter feito a pergunta e o Pai revelar quem Cristo era, Senhor Jesus mudou algo no seu falar. Preste atenção, ele mudou algo no seu falar. Mateus 16, 21 diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos. Ele começou a mostrar algo que ele não tinha mostrado antes. Quando os discípulos então souberam que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, quando os discípulos souberam quem Cristo era, e Cristo ter também revelado quem eles eram, o Senhor começou a mostrar algo que ele não havia mostrado antes. Ele disse,
Começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Foi a partir dessa revelação de quem ele era, ele começou a falar o seguinte: então eu quero falar para vocês que eu tenho que passar por um processo. Eu vou sofrer, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Só que Pedro, quando ouviu isso aí, ele ouviu só uma parte. Ele chamou o Senhor Jesus e falou assim: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Amados irmãos, amadas irmãs, o que nós cogitamos o dia todo? Das coisas de Deus ou das coisas do homem? Quando nós sabemos quem o Senhor é e quem nós somos, não existe mais a palavra tem compaixão de ti. Os irmãos compreenderam? Você sabe quem você é. E você sabe, eu vou ter que passar por um processo. O Senhor, Ele falou, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Só que essa parte de ressuscitar, os discípulos não pegaram. Só ver morrer, Deus me livre. Tem compaixão de ti mesmo. Não, não é isso aí não. E aí o Senhor diz: se alguém quer vir após mim, assim, quem está pronto para me seguir? Seguir nesse mesmo caminho. Se você sabe quem você é, se Deus revelar para você quem você é, você vai dizer: eu sigo por esse caminho. Não é? Você sabe. Eu vou passar por um processo. Eu vou entrar na morte no meu dia a dia, mas eu vou sair em ressurreição. Por quê? Porque eu sigo a Cristo. Resultado: você vai ver a glória. Você vai ver o reino. Não é? Ver o que os outros não conseguem ver. Nós conseguimos ver o invisível. Nós conseguimos enxergar essa promessa. Isso foi o que aconteceu em Mateus 17. Eles viram Cristo transfigurado. Quem você é, amado irmão, amada irmã, quem você é? Você só vai conseguir responder se você souber quem Cristo é. Se você sabe quem Cristo é, eu sei quem eu sou. Eu sei a razão da minha vida. Eu sei o que estou fazendo aqui. Ao vermos quem Cristo é, e vermos também quem nós somos, nós vemos então como Cristo é importante para nós e quão importante nós somos para Cristo. Ele é a cabeça, nós somos o corpo.
nós já havíamos compartilhado e ainda precisamos repetir. O que significa ter um corpo? Ter um corpo, primeiramente, significa ter uma expressão. O meu corpo é a minha expressão. O meu corpo mostra quem eu sou, como eu sou. Segundo, o meu corpo é um instrumento que eu tenho para fazer o que eu preciso fazer. Não é? Então o corpo é importante para a expressão e para tornar real todos os planos. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Isso quer dizer que Cristo deseja uma expressão. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, Cristo quer fazer algo nessa terra e ele precisa do seu corpo para fazer o que ele deseja nessa terra. Se ele não quisesse fazer nada nessa terra, ele não precisaria de um corpo nessa terra. Tá certo? Então, olha a importância nossa. Cada um de nós é um membro do corpo de Cristo. Precisamos então perceber essa nossa importância. E ao percebermos então que nós somos membros do corpo de Cristo, eu sei a minha importância na vida da igreja. Ontem nós tocamos em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, quando se menciona os tempos finais e a revelação do homem da iniquidade, certo? Isso está em 2 Tessalonicenses. Mas em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 e 3, nós temos algo que é fundamental para a nossa vida hoje. Diz o seguinte: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Isso significa a obra da vossa fé, da abnegação do vosso amor, ou o labor de amor, e também a firmeza da vossa esperança, ou a perseverança da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos 3 pontos. Esses 3 pontos, fé, amor e esperança, são pontos fundamentais, são a estrutura da nossa vida cristã. Fé, amor e esperança. É isso que nos mantém em pé. E isso também que mantém a edificação da casa de Deus em pé. Fé, amor e esperança. E fé, amor e esperança se expressam de acordo com 1 Tessalonicenses em obra de fé, labor de amor e perseverança da esperança. Louvado seja o Senhor por isso. Então isso é alguma coisa que nós então precisamos perceber. Bom, agora vamos tocar um ponto bastante prático, que é ligado ao livro de Filemão. Em Filemão, nós temos o resultado dessa obra da fé, labor de amor e perseverança da esperança. Entrar no livro de Filemão, você pode ter distintas maneiras para entrar, para abordar esse livro. Mas eu gostaria de, nessa manhã, abordar esse livro de Filemão, juntamente com os irmãos, baseado na essência demonstrada nesse livro, nos sentimentos, nos envolvimentos, nas atitudes que esse livro revela.
eu vou citar palavras. Primeiro, Filemão 1, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Essa palavra, prisioneiro de Cristo Jesus. Aqui está alguém que conhece o Senhor. Paulo é um prisioneiro de Cristo. É um prisioneiro do amor de Cristo. É alguém debaixo do governo de Cristo. Onde há amor, ali há uma prisão. Significa, você renuncia à sua liberdade por causa do amor. Não é? Um casamento é assim. Casamento, a renúncia, não é? Duas pessoas se amam e é uma renúncia. Eu vou deixar de fazer o que eu quero para poder fazer o que você quer. Não é isso? Eu vou abandonar muitas coisas que eu faço porque eu amo você. Está vendo? Prisioneiro de Cristo Jesus. Aqui fala, irmão Timóteo. Preste atenção a essa palavra. Irmão. Diz muita coisa, não diz? Irmão. Quando eu digo, Vanderlei, você é meu irmão. Não é uma mera palavra. Diz muita coisa. Amado Filemão. Amado. Sabe o que a vida da igreja é? É uma vida de prisioneiros de Cristo Jesus. Nós podemos essa manhã estar passeando por aí, mas nós estamos todos sentados aqui. Porque o amor de Deus nos conquistou, nos capturou, não é verdade? E aqui nós temos irmãos. Temos irmãos. Aqui nós temos amados. Significa que existe um amor que nos vincula. Nesse versículo 1 também diz assim, colaborador. Colaborador. Olha só. Obra da fé, labor do amor, perseverança da esperança. Fé, amor e esperança. Gera isso aí. Colaborador. Eu colaboro. Por quê? Porque eu tenho fé, amor e esperança. Minha atitude não é vocês. No momento que o meu sentimento for vocês, o vínculo já foi rompido. Nós não falamos vocês, nós falamos nós. Os irmãos compreendem? É bem diferente. No momento que você diz vocês, o vínculo foi rompido. Nós. Você tem visão do corpo. Nós. Mas tem muita coisa que não presta. Tem muita coisa que não presta. Assim somos nós. Não é? Assim são vocês. Vocês não prestam, eu presto. Eu presto. Vocês não prestam, eu presto.
Se eu não presto, você não presta, então nós não prestamos. Está certo? É nós mesmos. Está certo? Somos nós. Ali, versículo 2 tem: irmã tem companheiro de lutas. Olha só, companheiro de lutas significa nós lutamos juntos. Tem algo que nos vincula, nós lutamos juntos, porque nós temos uma mesma visão. Nós sabemos quem Cristo é e sabemos quem nós somos. Por isso, nós somos companheiros de lutas. Aleluia. Isso é vida da igreja. Isto é ter fé, amor e esperança. Isso é ter visão. Igreja que está em tua casa. Ó, que coisa mais doce. Igreja que está em tua casa. Significa sua casa. E a igreja é uma coisa só. A igreja que está em tua casa. Esse é o nosso viver. Cristo é minha vida e a igreja é o meu viver. Isso não é um chavão. Deve ser nossa realidade. Igreja que está em tua casa. Daí versículo 3 fala: graça e paz a vós outros, né, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Versículo 4: dou graça a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Preste atenção, nos lembrarmos dos irmãos nas nossas orações. Eu estou tocando, são essências desse livro. E ele diz assim: estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Olha só, ciente do teu amor e da fé que tendes para com o Senhor e todos os santos. Significa o quê? Que o que sai dele vai para o Senhor e vai para os irmãos. Não é? Eu não sou alguém que diz assim: eu amo só o Senhor e não amo os irmãos. Ou eu só amo os irmãos, eu não amo o Senhor. Não. Amo o Senhor e os irmãos. Existe uma obra de fé em mim por causa do Senhor e por causa dos irmãos. Eu não desvinculo. Isso é ter visão de igreja. Para que a comunhão da tua fé, significa você precisa ter comunhão, nós precisamos ter comunhão, certo? A comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Olha aqui, amados irmãos, essa fé que é em nós, gera algo em nosso interior, gera um bem, esse bem, não são bens terrenais, não são bens físicos, são bens divinas, são coisas divinas, são coisas espirituais e celestiais. E essas coisas espirituais e celestiais que estão em nós é para com Cristo. Isso significa, por meio da sua comunhão com Deus, algo é gerado no seu interior por meio da fé. E por meio da comunhão da fé, as pessoas conseguem tocar que no seu interior há algo que é voltado para o Senhor. E você consegue transmitir isso para os irmãos. Isso significa, toda vez
que você tem comunhão com o irmão. Se você ama o Senhor, ele vai sair dessa comunhão amando o Senhor. Certo? Então, por isso é muito importante que, ao termos comunhão com os irmãos sempre saiam cheios de fé, amor e esperança. E não saiam cheios de quê? De críticas e de conhecimento dos defeitos dos outros. Se eu falar com Zé Roberto, defeito de todos os irmãos, ele vai sair da comunhão conhecendo o defeito de todo mundo. Eu pergunto, ele vai estar cheio de fé, amor e esperança? Fé dele vai embora, o amor dele vai embora e a esperança dele vai embora. Morre. Mas se eu dou Cristo para você, você vai sair cheio de fé, amor e esperança. Está vendo? É a comunhão da tua fé, não é a comunhão das suas dúvidas e problemas que você quer transmitir, mas é a comunhão da tua fé. Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Olha só, ser alguém assim, que pode dar alegria e conforto aos irmãos. Alguém que pode reanimar o coração dos irmãos. Não é essa a nossa função? É a função de todos nós. Daí, olha só a atitude de Paulo para com Filemão. Filemão tinha um escravo chamado Onésimo, e esse escravo, tinha defraudado, daí fugiu, e Paulo conheceu esse Onésimo lá em Roma, pregou o evangelho para ele, se converteu. E agora Paulo estava enviando Onésimo de volta para Filemão. Daí Paulo começa a falar com Filemão. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção na atitude de Paulo. Atitude de Paulo. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Paulo diz assim, eu poderia te ordenar, te dar uma ordem, pois estou numa posição de poder te dar uma ordem. Prefiro, todavia, eu prefiro não te dar uma ordem. Eu prefiro solicitar em nome do amor. Está vendo? Poderia dar ordem? Poderia. Poderia? Ou senão, dá aquela ordem. Não. Eu prefiro solicitar em nome do amor. Sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Ele já conhecia Filemão, por um longo tempo. Ele diz, agora estou meio velhinho aqui. E ainda prisioneiro de Cristo Jesus. Eu solicito em amor. Eu podia te dar uma ordem, mas eu vou solicitar em nome do amor. Solicitar em favor de quem? Ele disse, em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Olha só, o relacionamento que ele tinha com Onésimo. Ele disse, você é meu filho. O sentimento dele. Eu gerei esse Onésimo entre algemas. E eu peço por ele. Isso é o relacionamento que existe dentro da casa de Deus. Você sabe quem um dia te ajudou. Você sabe um dia quem orou por você. Tá certo? Aquele que
intercede horas, tem um coração de um pai. Mas o outro deve ter o coração de um filho, não é? Reconhecimento interior, gratidão. Obrigado. Não é? Obrigado por orar por mim. Obrigado por cuidar de mim. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Olha só, um inútil se tornou útil. Isso é para que a gente nunca perca a esperança em um irmão. Esse irmão é inútil. Não vale a pena investir nele. Se tiver fé, amor e esperança, vai se tornar útil. Não é? É isso que a palavra nos diz. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer o meu próprio coração, e dizer, eu estou enviando ele, mas com ele vai o meu coração. Eu queria conservá-lo comigo, no versículo 13, comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Então Paulo se preocupa com o sentimento dos outros. Na vida da igreja, isso deve nos guiar. Se estamos cheios do Espírito, daí nós vamos parar de lutar contra carne e sangue. Nós vamos começar a ter esse tipo de vida e viver. Esse tipo de relacionamento. Olha só, versículo 15. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Olha, isso aqui eu acho espetacular. Muitas vezes surgem problemas. Pode ter havido uma separação. Mas isso aqui não deve, o coração não deve dizer assim, graças a Deus que foi embora. Não, não pode ser esse tipo de coração. Mas, Senhor, opera para que esse afastamento temporário faça com que tenhamos experiências que nos una para sempre. Isto é, aprendemos as lições. Sempre vamos ter problema. Um aqui, um com o outro ali, né? Mas não é para nos afastar. A meta é para nos unir. E nos unir para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. De escravo para irmão caríssimo. E aí ele fala dois tipos de relacionamento, na carne e no Senhor. Esses dois é na parte humana e na parte espiritual. Esses dois têm que andar juntos. Tá certo? É na parte humana e no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Sabe, muitas vezes, por exemplo, Rogério Vanderlei tem problemas. E recebo uma missão diante do Senhor de ajudá-los. Daí diz assim, o Vanderlei causou prejuízo para o Rogério. Daí eu vou falar, Rogério, lança na minha conta, tá bom? Eu pago para você. Mas receba o Vanderlei. Significa o quê? Estou disposto a pagar o preço para que haja paz. Por quê?
Na briga os dois, né? Você me deu prejuízo. Né? Uma Vanderlei me deu prejuízo. Tudo bem, eu pago. Eu fico com prejuízo, tá bom? Tá tudo certinho? Então tá bom. Lança na minha conta. Devemos aprender a falar isso e a praticar isso. Lança na minha conta. Teve algum problema? Lança na minha conta. Nós vamos resolver. Esse é o coração de Paulo. Você vê aqui alguém que tocou realidade. Não é alguém que tocou na sombra. Nele podemos ver fé, amor e esperança. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Ele diz, Filemão, faça isso aí. Se você fizer, eu vou ficar muito alegre, vou ficar já animado. Não é? Olha o versículo 21. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Por que ele diz, eu estou ciente que farás mais do que estou pedindo? Porque se Filemão estiver no Espírito, certamente fará mais. Quem está no Espírito faz mais. Dá um copo de água para o Rogério. Vanderlei, dá um copo de água para o Rogério. Ele não vai só dar copo d'água, vai estar cafezinho e pão de queijo ainda. Foi mais. Por quê? Porque tem amor. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Paulo diz, falando que ele espera voltar. Saúde-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. É isso aí, amados irmãos. Fé, amor e esperança. Você vive isso quando você conhece quem o Senhor é e você também sabe quem você é. Aí se torna real. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Essas palavras, irmãos, são palavras de preparação para o alimento diário, para os estudos que faremos ao longo desse semestre sobre a economia divina, o plano eterno de Deus para as nossas vidas. Daí nós vamos tocar. Tende isso aqui como uma base, você vai ver, Deus tem um plano, e o que é maravilhoso, Ele me incluiu nesse plano. E uma parte desse plano, Ele confiou a mim, para que eu cumpra, para que eu coopere com Ele. Não é? Isso nós veremos ao longo do semestre. Mas que o inimigo, que nós não sejamos enganados pelo inimigo, né, na questão do amor, na questão dessa temperatura, permitindo que a iniquidade, o espírito anticristo, os falsos cristos, essas coisas operem em nós, mas possamos exercitar o nosso espírito, nos encher do espírito, conhecer o Senhor, conhecer quem nós somos, né, dentro do plano eterno de Deus. Que o Senhor abençoe a todos nós, que o Senhor abençoe a todas as igrejas aqui presentes. Jesus é o Senhor. Amém.